O anime começa com um cara derrotando dragões com um poder que aparentemente congela/petrifica eles. Ele está fazendo isso com o intuito de obter ainda mais poder. A cena é cortada para o nosso protagonista, Ragnar, que estava distraído e foi golpeado por um dragão, mas logo em seguida Leonica aparece e derrota a criatura sem dificuldades. A garota o adverte, pois ele precisa ficar atento durante as batalhas, assim como ela. Ragnar agradece, mas ela diz que está errado. Então ele agradece novamente, mas dessa vez fazendo carinho na cabeça dela, o que deixa a garota muito feliz. Os dragões são criaturas antigas e mágicas, inimigos naturais e predadores da humanidade. Até o momento existem duas maneiras de matar dragões. A primeira é congelando o sangue deles com uma aura que emana das armas de prata. A outra forma é que eles podem ser incinerados com a luz do sol. Leonica congela o coração do dragão que acabou de derrotar para voltar para a cidade e completar a missão. Já na cidade de Ronabera, no Reino Lise, os moradores reconhecem Leonica como uma prodígio devido à cicatriz em seu rosto. Rumores dizem que ela matou 30 dragões sozinha. Ragnar sabe que dentre todos os caçadores de dragões daquela cidade, Leonica de longe foi a que matou mais dragões. E apesar de que ela tem apenas 12 anos de idade, é uma caçadora de dragões de primeira linha, tanto que é conhecida como a garota que é amada pela prata. E ele está feliz de poder registrar o crescimento dela. Logo na mesa ao lado, um cara começa a caçoar do Ragnar, dizendo que deve ser muito bom viver nas sombras da garota prodígio, mas nem o Ragnar e nem a Leonica conhecem aquele cara. Ele se apresenta como Sykes, o segundo no ranking dos caçadores de dragões, e ele continua humilhando Ragnar, alegando que ele é um fardo que está puxando a Leonica para baixo. Mas nesse momento a garota saca sua espada e aponta para o Sykes, questionando o que ele busca com sua espada de prata, se era riqueza, status ou glória. Já ela busca a força máxima, ela quer se tornar mais forte que qualquer um ou qualquer outra coisa. Ela vai caçar e caçar dragões implacavelmente. Foi isso que ela decidiu quando segurou a espada pela primeira vez. Ela vai até mesmo caçar o deus dragão onde quer que ele esteja. Então ela pergunta se alguém ali gostaria de se juntar a ela nessa caça aos dragões. Ela vai compartilhar riqueza, status e a glória o quanto quiserem, mas ninguém se manifestou. Apenas o Ragnar levantou a mão, afirmando que irá segui-la onde quer que for. Leonica fica com sono e eles voltam para casa. Enquanto a garota dorme, ele treina, achando que mesmo passando a vida toda treinando, ele nunca chegará no nível da Leonica. Mas está tudo bem, contanto que ele consiga ser útil para ela antes de morrer. De repente, aquele cara do começo do anime aparece dizendo que ele não vai conseguir, pois ela vai morrer antes disso. E o Ragnar tem uma visão da cidade toda destruída por dragões, com a Leonica pedindo desculpas e logo em seguida sendo empalada por algum tipo de ataque. Ele acorda com medo e assustado com tudo que acabou de acontecer, se perguntando se aquilo foi apenas um sonho. No dia 23 de fevereiro do ano 498, o quadro de missões da guilda estava vazio, não tinha nenhum caso de dragões. Leonica comenta que quase não tem aparecido dragões ultimamente, e como eles não vão fazer nada hoje, o Ragnar decide cortar o cabelo dela. Mas enquanto ele estava fazendo isso, lembra daquela visão. Mais tarde naquela mesma noite, ele também sonha com aquela visão e acorda chorando. No dia 26 de fevereiro, ele está treinando tentando esquecer aquela visão, mas não consegue e continua treinando incansavelmente. Na guilda, o grupo do Sykes notou que os dragões estão migrando para o leste, em direção à cidade de Dona Pierro, mas não faz sentido, pois já tem uma década que aquela cidade não é atacada por dragões. Ragnar está imerso naquela visão, se perguntando se aquele homem era um fantasma, mas a Leonica consegue puxá-lo de volta para a realidade. Ela vê que ele está com olheiras e com as mãos calejadas, percebendo que ele vem treinando mais do que nunca nos últimos dias. Então ela pergunta o que está acontecendo, e ele diz que está fazendo isso porque quer se tornar alguém verdadeiramente útil, ao invés de ficar apenas cuidando dela. Leonica revela que quando se conheceram pela primeira vez, notou que ele tem o potencial de chegar no mesmo nível de força que ela, mas ele sabe que não tem o mesmo talento que o dela, e a garota confirma que ele realmente não tem talento para caçar dragões, mas ele se tornará forte, muito forte. Ela não sabe quando isso vai acontecer, o qual será o catalisador, então ela irá protegê-lo até que esse momento chegue. A história do Ragnar até agora foi muito triste. Os pais dele foram comidos por dragões quando ele tinha 3 anos, logo ele foi adotado por parentes, mas eles também foram comidos por dragões, então ele foi vendido para um homem rico, mas os dragões queimaram a sua propriedade. Por esse motivo ele foi acusado de trabalhar com os dragões, porque apesar de ter sido atacado diversas vezes, ele sempre é o único que sobrevive. E foi quando ele conheceu Leonica, que chamou ele para montar um grupo, pois estar ligado a dragões para um caçador de dragões não é algo ruim, especialmente se ele sempre consegue sobreviver. Ragnar ficou relutante dela se envolver com ele, e também acaba morrendo, mas a garota provou que pode bater de frente com os dragões e que não vai morrer se ficar ao lado dele. Alguns anos depois ela perguntou se ele ainda acha que está amaldiçoado, mas o Ragnar acha que não, pois ela está com ele agora, e ele quer ficar ao seu lado até ser morto por um dragão, quer ficar ao lado dela o maior tempo possível. Enquanto dizia essas palavras, ele foi levado novamente para o pesadelo da morte dela, e acorda chorando, se perguntando se aquilo acontecerá em breve. No dia 27 de fevereiro, foi informado que a cidade de Dona Pierro foi destruída por dragões. Ragnar fica assustado porque ele sabe o que vai acontecer, e até tenta
dizer para Leônica que eles precisam correr, mas de repente sente uma forte pressão e a cidade já estava em chamas. Ragnar fica ainda mais assustado porque é como na sua visão, então ele chama Leônica para sair dali, mas ela alega que ele não precisa se preocupar pois ela não irá morrer, e vai na frente para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, no meio da cidade, os caçadores veem que tem um humano no meio dos dragões, e quando chegam lá para ajudar, o sangue daquele humano se transforma em um tipo de arma eliminando aquelas pessoas. Ele se veste com uma armadura dizendo para que os humanos pereçam. Ragnar vê aquele turbilhão de fogo e vai verificar o que está acontecendo. Chegando lá, ele vê aquele homem e nota que as suas armas são as mesmas armas que atacaram a Leônica na sua visão. Então não importa o que aconteça, ele está mais do que determinado a não deixar que ela morra. Sykes reconhece aquele homem como um dragão superior, ficando cagado de medo. Quando ele estava prestes a ser atacado, Ragnar aparece acertando um ataque naquele homem, mas a sua espada simplesmente se quebra. O dragão contra-ataca com uma rajada de fogo, jogando ele para longe dentro de um rio. Leônica acaba de chegar no local, pedindo pro Sykes resgatar o Ragnar, pois quando ele caiu no rio ainda estava vivo. A garota fica com muita raiva, dizendo que vai matá-lo, pois ele se atreveu a machucar o Ragnar. Enquanto o garoto afunda, ele vê seu futuro. Depois de perder a Leônica, ele começa a trilhar um caminho de vingança, obstinado a levar os dragões à extinção. Faz novos companheiros durante a batalha, mas também os perde. Ele leva uma vida de perdas, mas ainda assim continua lutando, até o limite dos limites, e então para o poder que está além desse mesmo limite. Mas ao olhar para trás, talvez ele só quisesse uma chance de morrer, mas ele não morreu, ele sempre sobrevive. Então aquele homem aparece na sua frente dizendo que é o seu futuro. Seu eu do futuro diz que ele o enoja. Ele idolatrou uma garotinha como heroína e se aproveitou dela. Se ela realmente fosse importante para ele, ele deveria ter se tornado mais forte do que qualquer um para protegê-la. Agora ele é forte, mais forte que todos. Ele pode até mesmo enfrentar os monarcas dos dragões, mas agora não resta uma única coisa para ele proteger. Então ele se questiona qual é o significado de ser tão forte agora. Ragnar se levanta e pede por este poder, porque agora é o momento dele salvar Leônica e evitar passar por tudo que seu eu do futuro passou. Portanto, ele perfura Ragnar com a espada de prata, fazendo o passado e o futuro se entrelaçarem, transmitindo seu poder para ele. Ragnar grita de dor enquanto está deitado no chão. Seu eu do futuro disse que tinha um preço a pagar por todo aquele poder, mas ele não se importou e apenas aceitou. Leônica está ofegante depois de lutar por todo esse tempo com aquele dragão, e ele a elogia dizendo que ela é resistente. Ela também o elogia, perguntando se ele é o deus dragão ou algo assim, mas ele se irrita, pois ela comparou alguém tão baixo como ele com o deus dragão. Ele se apresenta como Grimwelt, o 10º assento do sangue da asa. Ele é o mais humilde do que os humanos chamam de dragões superiores. Ele revela que a razão pela qual esta cidade e este reino vão ser destruídos é porque o deus dragão era fã de uma loja de doces em Dona Pierro, e mesmo que eles estivessem fornecendo proteção à cidade, alguém roubou a loja de doces, e ela faliu. O deus dragão ficou profundamente triste, e ordenou destruírem o reino. Essa é a razão de todo aquele ataque. Os caprichos do seu deus decidem o destino das nações humanas, e questiona se ela teve a impressão de que aquela foi uma batalha real, pois eles nunca se deram ao trabalho de levar ela a sério, e afirma que os caçadores de dragões não apresentam ameaça para sua linhagem, perguntando se agora ele entende a sua própria insignificância. E quando ele estava prestes a atacá-la, ele pressente um ataque vindo na sua direção, e fica se perguntando se aquilo foi uma ilusão, mas não, ele sente que algo realmente está se aproximando. Ragnar está andando no meio de dragões petrificados, pensando consigo mesmo que depois que decidiu exterminar a linhagem dos dragões, buscou esse objetivo cegamente. Como resultado, ele quase morreu diversas vezes, mas sobreviveu e começou a lutar novamente. Ele perdeu e ganhou, e então voltou a perder diversas vezes, até chegar em um momento em que ele ganhava todas as lutas. Ele lutou assim por 10 anos, e gradualmente percebeu que sua espada de prata era parte dele, e ele era parte da espada de prata. Seu braço e sua espada se tornaram um, mas aquilo não interferiu na sua caçada aos dragões. Seu corpo gritava de dor, mas ele ignorava e continuava lutando. 5 anos depois, ele estava completamente fundido com a espada de prata. Seu corpo se tornou uma arma que irradiava prata, e então 3 anos depois, ele desenvolveu uma técnica que aumentava a prata em seu corpo. 4 anos depois, ele aprendeu a controlar a prata à vontade. Após mais 10 anos, ele ultrapassou os limites da capacidade humana, e finalmente dominou a técnica de batalha definitiva, o auge da aniquilação dos dragões, a arte de batalha de prata. E após derrotar aqueles dragões, em um instante ele está frente a frente com um dragão superior. Grimwelt conhece aquela sensação, é a mesma sensação que ele sente em relação aos monarcas dos dragões. Ele fica com raiva, se perguntando como é possível que ele possa temer um mero humano, e então ele se transforma em sua forma completa de dragão com o poder mágico da sua linhagem, em toda sua magnitude, mas ele é derrotado em um instante, com Ragnar petrificando ele e o quebrando em pedaços, fazendo a onda de poder ecoar por toda a cidade, e o Ragnar volta ao normal. Quando ele vê Leônica, sente todo o arrependimento que seu eu do futuro sentiu, e corre para abraçá-la, chorando muito. Em outro lugar, em uma dimensão cheia de engrenagens, uma mulher está dizendo que o Ragnar do futuro morreu em pé. Ela avisou que teria um preço a pagar, e o seu eu do
passado também está assumindo esse preço e não viverá muito. Apesar de tudo, ela ficou surpresa, porque essa é a primeira vez que ela viu ele fazendo uma expressão sentimental no rosto. Agora, para criar um mundo onde os dragões não existem, depende do eu deles do passado. Naquele dia, 7 cidades de Lizzie foram atacadas. 6 dessas cidades caíram, incluindo a capital, mas naquele mesmo dia, nasceu o ceifador de dragões. Quando ele acorda, fica feliz ao ver que Leonica está bem, e o Sykes pergunta o que ele planeja fazer agora. Ragnar diz que o melhor seria sair do país, pois o deus dragão ordenou a destruição daquele reino. Felizmente, aquela cidade fica perto da fronteira. Sykes questiona se ele realmente é o Ragnar, porque o Ragnar que ele conhece não tem talento ou habilidades, e também não é muito inteligente, mas o Ragnar adormece antes de responder. Leonica diz que o poder dele deve ser resultado de treinamento muito intenso quando ela não estava olhando, mas esse poder está drenando ele e o deixando instável. Ela fica se perguntando se o Ragnar ainda precisa dela, e de repente a cidade começa a tremer, e eles veem que estão sendo atacados pela floresta. Leonica corre para defender a cidade, e aquela mulher da dimensão das engrenagens está esperando que o seu caminho e o do Ragnar se cruzem. É aí que essa história vai começar, e as engrenagens voltam a girar. Galera, o que será que vai acontecer com Ragnar e a Leonica? Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!